Agora nós vamos para o próximo objetivo da nossa aula, desse conteúdo. Agora que a gente já tem uma ideia de como determinar os coterminais a um ângulo em radiano, ou seja, se eu considerar um ponto aqui no ciclo trigonométrico, como esse ponto que eu marquei aqui, ou esse, ou outro aqui, considerando esse ponto, eu consigo determinar todos os ângulos que caem nesse ponto. Que a gente sabe que, por exemplo, se eu escolher esse ponto aqui, não só esse ângulo cai nesse ponto, como vários outros de acordo com o número de voltas. Nós temos infinitos. Então a gente já sabe determinar. E aí a gente vai para o próximo passo. E é importante saber determinar isso aqui, porque isso vai nos dizer a respeito do seno e cosseno. Se a gente recordar, cada ponto aqui no ciclo trigonométrico define um seno e um cosseno. Assim, todos os ângulos que caem no mesmo ponto vão ter o mesmo seno e o mesmo cosseno. Ok? Então vamos aqui para o segundo objetivo. Copiar. Nosso próximo objetivo é identificar os sinais das funções trigonométricas. E a gente já fez isso para o seno, a gente vai revisar rapidinho e vai fazer para o cosseno e para as demais trigonométricas. Eu venho aqui colar, coloco aqui como nosso tópico. So guys, o objetivo desse nosso vídeo será identificar os sinais das funções trigonométricas. Então vamos lá ver como é que a gente faz isso. Estou copiando agora o ciclo trigonométrico, que é de praxe. A gente trabalha no ciclo trigonométrico. E no ciclo trigonométrico nós temos esse eixo horizontal, que agora, no lugar de eixo X, a gente passa a chamá-lo de eixo dos cosseno. E esse eixo aqui que passa a ser chamado de eixo dos seno. Agora, por que a gente muda esse nome? Porque quando você pega um ponto no ciclo, a gente sabe que esse ponto representa um ângulo. A gente até fez aqui, né, alguns. A gente sabe que um ponto representa um ângulo. E a minha pergunta é no sentido de que, qual é o cosseno desse ângulo? Claro, quando eu estou apontando aqui, eu não estou apontando um ângulo, eu estou apontando um ponto. Mas devo dizer, mais uma vez, que muitas vezes eu vou chamar o ponto de ângulo, porque esse ponto ele representa um ângulo, que é esse ângulo aqui. Esse ponto aqui, por exemplo, que ângulo representa? Você vai aqui, ó, pan, que ângulo ele representa? Você passa a linha, começa a medir aqui da posição padrão, e esse é o ângulo que representa. Então, qualquer ponto que você pegar no ciclo trigonométrico, ele representa um ângulo. Então, eu já falei várias vezes, mas é bom falar porque para não esquecer que muitas vezes, devido a isso, eu vou chamar um ponto de ângulo. Ok, guys? Isso a gente chama de abuso de linguagem na matemática. Abuso de linguagem é quando você chama uma coisa por outro nome devido à associação que tem. Associação natural. Pois bem, guys, então, qualquer ângulo que a gente pega aqui no ciclo, eu peguei um aqui azulzinho, esse ângulo tem um seno e tem um cosseno. Esse ângulo aqui, por exemplo, eu vou pegar um do outro lado, sempre pego aqui nesse quadrante, né? Eu vou pegar aqui, por exemplo, aqui. Esse ângulo, ele tem um seno e ele tem um cosseno. A pergunta qual é o seno, qual é o cosseno? Do jeito que está aqui, sabe Deus que ângulo é esse, eu não vou saber seno e cosseno. Mas eu consigo descobrir o sinal. Então eu vou fazer outra pergunta. Qual é o sinal do seno e do cosseno desse ângulo? Então, guys, para você saber o sinal do seno e do cosseno, a gente faz assim. Esse ponto, ele tem a abscissa e ele tem a ordenada. Então aqui está a abscissa e aqui está a ordenada. A abscissa, agora, o eixo das abscissas é chamado de eixo dos cossenos, não é à toa. É porque a abscissa vai representar o cosseno. A ordenada, o eixo das ordenadas é chamado de eixo dos seno,
agora não é à toa. É porque agora porque a ordenada ela representa o seno. Então, esse ponto representa um ângulo. Que ângulo? Não sei, vou chamar de θ, só para efeito de exemplo. Se eu chamar de θ, só lembrando que significa que se eu passar essa linha aqui, aqui vai nos dar um ângulo θ, ok? Então, chamando de θ, essa abscissa aqui vai ser, por seno não, vai ser o cosseno desse θ, e a ordenada vai ser o seno desse θ. E a partir daí eu consigo saber o sinal, que é nosso objetivo aqui, ó, de identificar os sinais. E, guys, você sabe me dizer qual será o sinal do cosseno desse θ aqui? Você sabe me dizer qual será o seno desse θ que está marcado aqui? Bom, pelo menos o sinal, o cosseno desse θ, desse ângulo θ aqui, que representa aqui, é positivo ou é negativo? O cosseno. Eu peço que você pause aí e reflita sobre o sinal. Pois bem, perceba que o cosseno dele, que está aqui, ele está no lado negativo. Esse aqui é o eixo dos cossenos, essa é a parte positiva, e esse outro lado aqui é a parte negativa. Então a gente vê que o cosseno está no lado negativo, portanto o cosseno é negativo. E o seno é negativo ou é positivo? Nesse ângulo aqui, o seno está na parte negativa, então o seno é negativo. E só lembrando que eixo vertical, positivo em cima, positivo, a gente pode até marcar de preto, aqui, ó, positivo, e negativo aqui embaixo, negativo embaixo. Eixo dos cossenos, negativo aqui desse lado e positivo nesse pedaço aqui, cosseno, assim, cosseno é assim, né, sendo assim. Então o seno é negativo. E se a gente perguntar da tangente, a tangente é positiva ou negativa? Guys, a tangente tem duas maneiras de ver. Uma das maneiras é sabendo que tangente é seno dividido por cosseno. Então, por tangente ser um quociente ou uma divisão, como queira, de seno por cosseno, você faz o jogo de sinal para descobrir. O seno é negativo, o cosseno aqui embaixo é negativo também. Então aqui é negativo com negativo, menos com menos dá mais. Portanto, para esse ângulo, a tangente é positiva. E se a gente se perguntar da secante, do sinal da secante, da cossecante e da cotangente. Guys, vamos relembrar que essas três funções são as inversas multiplicativas dessas outras três. O inverso multiplicativo ele permanece o sinal. O inverso multiplicativo de um número positivo ainda é positivo. O inverso multiplicativo de um número negativo ainda é negativo. Então, como o inverso obedece, ele respeita sinal, então todas essas funções aqui vão manter os seus sinais. A secante, por exemplo, a secante, para quem não lembra, guys, secante é o inverso do cosseno. Não esquecer disso. Então, já que o cosseno é negativo, cosseno, vamos colocar aqui, é negativo, então a secante também será negativa. A cossecante é o inverso, não o inverso mais do cosseno, o inverso do seno. Como o seno é negativo, ela será negativa também. Agora, a cotangente é o inverso de quem? Do tangente. Como a tangente é positiva, a cotangente será positiva. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Essas três permanecem o sinal dessas três, porque elas são inversas. E a tangente, você faz um joguinho de sinal com seno e cosseno. Então, no final das contas, a gente só precisa saber sinal do seno e cosseno. Por que só do seno e cosseno? Que eu consigo encontrar da tangente e eu consigo deduzir das demais. Seno e cosseno se torna mais importante nessa questão do sinal. Pois bem, agora vamos ver como determina o sinal do seno e cosseno de maneira mais separada e organizada, que aqui eu fiz junto. Então, eu vou começar a colocar aqui, ó, sinal do seno.
sinal do seno, da função seno. Vou botar aqui sinal de seno. A gente já fez sinal do seno, então essa aqui vai ser um pouco mais direto. Como é que a gente faz o estudo do sinal do seno? Guys, o nosso ciclo trigonométrico ele é dividido em 4 partes, cada um em um quadrante. Essa primeira parte aqui está no primeiro quadrante, é onde começa no ângulo 0 e vai até o ângulo π sobre 2. Π sobre 2 fica bem aqui. Os 4 ângulos quadrantais, eles separam o nosso ciclo trigonométrico em 4 partes. Devo enfatizar, eu falo 4, mas a gente sabe que na verdade são muito mais. Porque são muito mais. Aqui, por exemplo, não é só o 0, existem todos os seus outros coterminais. Então, é uma maneira de dizer, quando eu falo os 4, eu me refiro aos primeiros até o 300, até uma volta, que é 2π. Então, os 4 separam em 4 partes. Essa primeira parte vai do 0 ao π sobre 2. E essa segunda parte do ciclo fica no segundo quadrante, vai do π sobre 2 até o π, aqui a gente sabe que é o π. E essa terceira parte vai do π até o 3π sobre 2. E esta quarta parte fica no quarto quadrante, vai do 3π sobre 2 até o 2π, que é o mesmo ponto do zero, 2π. Pois bem, a gente faz uma análise de sinal das funções trigonométricas em cada parte de quadrante. Cada quadrante vai definir um sinal. Falando do seno, por exemplo, a gente pode perceber que os 2 quadrantes de cima, o seno é positivo. Então, vou colocar um mais aqui, indicando que o ângulo aqui é positivo. Coloco um mais aqui, indicando que esse pedaço no primeiro quadrante é positivo. E por que os 2 quadrantes superiores, de cima, são positivos? Porque toda essa parte de quadrante acima, essa parte aqui acima, os pontos possuem ordenadas positivas. Qualquer ponto que você pegue aqui acima, a ordenada vai bater nesse pedaço positivo do seno. Tinha até demarcado aqui a parte positiva. Agora, se a gente verificar na parte de baixo do ciclo trigonométrico, esses 2 quadrantes, tanto esse aqui que fica no terceiro, esse aqui no quarto, essas 2 partes de baixo, perceba que o seno vai ser negativo. Porque qualquer ponto que você pegue, tá aqui o seno desse ângulo, vou chamar de θ, sei lá que ângulo é esse, o seno vai ficar nessa parte aqui, que é negativa. Aí eu posso montar um exemplo, que é o seguinte: determine o sinal D. Vou colocar um exemplo aqui. Letra A, aí eu vou colocar o seno do... Já fiz então um exemplo, né? Vou colocar seno de 5π sobre 6. Letra B, seno de colocar 7π sobre 3. 7π sobre 3. Vou colocar a letra C. Seno de 11π sobre 6. Ok, letra C. Então nós temos essas 3 partes aí. Então vamos colocar nosso Sol aqui. Toda vez que eu for resolver, eu preciso saber em qual quadrante vai estar para deduzir o sinal. Só olhando aqui não tem como eu saber o sinal que a questão pede. O enunciado pede o sinal. Então, vou começar aqui com a letra A. Tanto faz qualquer uma delas, letra A, B, C. Eu vou ter que fazer um desenho do ciclo trigonométrico. A gente faz um desenho feio mesmo, em rascunho. Só para ter ideia, guys, ok? E o desenho é simplesmente para eu saber em qual quadrante cai. Qual quadrante vai cair aqui para eu saber o sinal? Bom, aqui você olha da seguinte maneira. O truquezinho aqui é esquecer por um momento esse multiplicador aqui 5 e olhar só para a divisão do π. Π sobre 6 indica que você divide o π em 6 partes. Então, eu sei que o π é toda essa parte aqui, ó. Isso aqui mede π. O ângulo π é o ângulo que começa aqui e termina aqui. Então, eu vou dividir em 6 partes. 6 partes. Aqui, ó, 6 partes eu vou dividir na letra A. Para eu dividir em 6,
fica 3 para cada lado. 3 do lado direito, 3 do lado esquerdo. Então eu passo aqui dois ângulos, dois pedacinhos aqui, e aí eu tenho 3 partes, olha. Primeira, eu vou aumentar aqui, dar um zoom para facilitar a vida. Primeira, eu vou diferenciar por cores, só para, ok? Essa é a primeira parte, essa é a primeira parte, essa é a segunda parte e essa é a terceira parte, então 3 partes. Eu faço a mesma coisa nos outros aqui. Eu passo aqui, ó, divido em 3 partes. Será que dividiu em 3 partes? Então bora ver. Uma parte, aí tem essa outra segunda e tem essa do meio, a terceira. Tudo bem, contei em ordem contrária, mas não importa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. 6 partes. Aí aqui vai ser o primeiro, segundo, o terceiro. Bem aqui, guys, tá? Lembrando que aqui faz parte da divisória, que isso aqui foi dividido, 3 para um lado, 3 para o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então está dividido em 6 partes. Então o π dividiu em 6 partes, tanto é que eu contei. Começa aqui, que aqui é o 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu marcar, aqui eu marcar. Daí, estou fazendo colorido para vocês enxergarem melhor. Eu venho para cá para o meu ângulo. O meu ângulo dessas 6 partes que se dividiu em π, eu quero a quinta. É 5π sobre 6. Então eu venho a quinta. Aqui é 1π sobre 6. Aqui é 2π sobre 6. Aqui é o 3, 4, 5. Esse ângulo aqui é o 5π sobre 6. Então faça o desenho para a gente saber e identifique o ângulo no círculo trigonométrico. Ok? O ângulo está identificado. E aí eu acabo de descobrir que ele está no quadrante, em um quadrante em cima. Em cima eu sei que o seno é positivo. Esse aqui é o eixo do seno. Eixo do seno. Seno é positivo para cima. Portanto, seno de 5π sobre 6 é positivo. Tá aí, ó. Já identificamos o sinal. Aí vamos lá para a letra B. Letra B. Ok? A letra B, eu vou copiar aqui. Não vou copiar não, porque eu não quero tirar o círculo que está copiado. A letra B é o seno de 7π sobre 3. Letra B. Eu vou colocar aqui, guys. 7π sobre 3. Será positivo ou será negativo? Então, a gente vem aqui no nosso círculozinho trigonométrico. Eixo seno, né? Seno. Aí, eu vou dividir o π em 3 partes. Perceba, guys, o π, eu dividi, tá aqui, o π é isso aqui, ó. Esse é o ângulo π, começa aqui e termina bem aqui. Eu tenho que dividir isso aí em 3 partes. Aí eu faço assim, ó. Pá, dividir em 3 partes. 3, só 3, são pouquinhas partes. Então, essa aqui é a primeira. Essa aqui é a segunda. E essa aqui vai ser a terceira. Aí, então vamos colocar divisórias. Uma divisória aqui, outra aqui. Que 1, 2, 3. Termina bem aqui, ó. Então tem 1, 2, 3. Perceba que agora esse eixo ele não fez parte da minha divisão, igual da agora. Por que isso? Porque agora, como era 6, era um número par, eu vi que era conveniente 3 para cada lado. Aqui não dá para colocar um tanto para cada lado. É tudo dividido em 3 partes mesmo. Eu estou usando uma linguagem aqui popular para facilitar. Ok. Então vem aqui de novo. Dividir o π em 3 partes. Vem aqui, ó. Conta aqui a primeira. 1, 2, 3. E eu quero a sétima. Só que aqui, se eu contar aqui, guys, em cima só deu 3. 1, 2, 3. Mas eu quero a sétima. Então eu tenho que continuar contando 4, 5, 6 até chegar no 7. Como eu tenho que continuar contando, eu vou ter que dividir embaixo também. Embaixo. Então eu venho com as minhas linhas aqui, eu estico aqui. Ops, é vermelho. Então eu venho com a minha linha e divido em 3 partes embaixo também. Inclusive, normalmente a gente acaba continuando essa linha aqui. Dividir em 3 partes. Aqui, ó. Veja como dividiu em 3 partes. Vamos contar. Até sugiro vocês fazerem esse treinamento. Tente fazer essas divisões sem olhar para você pegar a manhas. Uma. Essa aqui vai ser outra, 2. E tem essa do meio, 3. Contei fora de ordem, por causa da cor. Ok. Vamos contar partes. 1, 2, 3. Em cima, embaixo tem 3. 1, 2,
embaixo tem 3, vamos lá. Uma termina aqui, 2, 3, que faz parte. Dividir em 3 partes e eu quero a 7ª parte. Esse ângulo daqui para cá é o 7π sobre 3. O ângulo daqui até aqui, qual é o ângulo daqui até aqui? Daqui até aqui eu caminhei 7π sobre 3, mais outro 7π sobre 3. Desculpa, guys, desculpa. Eu estou dividindo em 3 partes. Então, até aqui eu caminhei π sobre 3. Aqui eu caminhei mais π sobre 3. Então, eu caminhei 2 vezes o π sobre 3. Isso aqui é o 2. Mas não é esse que está perguntando, né? Não é esse que está perguntando. É o 7π sobre 3. Então, bora contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aqui. Esse ângulo é o 7. A gente contou 7 vezes o π sobre 3. Então, é o 7π sobre 3. Perceba que também é positivo, está no quadrante de cima. E a letra C fica para vocês, guys. 11π sobre 6. Eu vou fazer a letra C rapidinho. Letra C. Vamos fazer a letra C. Esse vídeo vai ficar longo, então a parte do cosseno eu vou deixar para o outro vídeo. Vamos lá fazer o 11π sobre 6. Fazer não, né? A gente não vai fazer ele. A gente vai identificar o ângulo 11π sobre 6 para deduzir o cosseno. 11π sobre 6. Eu tenho que dividir o π em 6 partes. Daí, guys, como aqui já vai passar do 6, eu vou ter que dividir em cima e embaixo. Que nem aqui, ó. Esse 7 passou do 3. Passou do 3. Aqui não passou do 6, ó, esse 5. Como ele não passou, só precisei dividir em cima. Até porque, pense comigo, se eu vou dividir em 6 partes em cima, só consigo contar até 6 em cima. Como aqui passa do 6, eu vou ter que contar para baixo também. Essa aqui é a filosofia. Então, vamos dividir lá em 3 partes. Para dividir em 3 partes em cima, 3 não, desculpa, 6. Vai, tá todo torto e feio, tá vendo? Todo torto, importante é a ideia. 3 para cada lado, então eu dividi em 6 partes. Aí eu só consigo contar até 6. Vou dividir em 6 embaixo também. Então, 3 para esse lado, 3 para o outro. Pronto, pode ver que está todo feio e torto, porque o importante é a ideia. Então, eu dividi em 6 em cima, 6 embaixo. Eu totalizo 12 partes. Isso vai contemplar meu ângulo, porque meu ângulo é 11. Só vou precisar saber do 11. Então, vamos lá. Vamos marcar os nossos pontos de contagem. Aqui é sempre o 0. Aqui vai ser o 1, 2, 3, 4, 5, 6, certinho. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem algo errado. Tem algo errado. Por quê? Se eu divido em 6 partes em cima e 6 embaixo, eu tenho que dar 12, guys. Então tem alguma coisa errada. Deixa eu contar, ver se eu contei certo. Vou contar de novo. Que é o 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aqui. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, na verdade, foi eu que contei errado. Bateu 12. Aqui que fecha, termina. Então, aqui tem que bater o dobro. 12, porque é 6 em cima, 6 embaixo. Então, deu certinho. Mas o que me interessa é o 11. Se você prestou atenção, o 11 caiu bem aqui. 11π sobre 6. Mas, se você não prestou atenção, a gente vai lá de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11. Então é 11. Mas, guys, eu ia dizer para vocês que, na verdade, eu não faço toda essa contagem. Por quê? Quando eu vou fazer, de fato, eu sei que, como eu dividi em 6 partes em cima, 6 embaixo, eu sei que aqui já é o 6. Então, eu só começo daqui. 7, 8, 9, 10, 11. Porque aqui, já que eu dividi em 6, aqui já fica a 6ª parte. Não começa a contar daqui. É uma maneira. Mas, na verdade, não é assim também que eu faço, porque como eu dividi em 6 em cima, 6 embaixo, dá 12. Eu sei que aqui é o 12, portanto, logo o anterior é o 11. Então, eu procuro ver com a maneira mais rápida, mas aí é seu critério, é um critério de cada um. O fato é que o 11π sobre 6 está em um quadrante de baixo, portanto, o seno de 11π sobre 6 é negativo. Ok? Aí põe menor que 0 indicando negativo. E aí a gente determinou o sinal. Ok?
No próximo a gente determina o sinal do cosseno. Thanks.